Atenção! Vídeo não recomendado para menores de 10 anos. Por favor, coloque o e-mail ou telefone. Positivo. Agora coloque sua senha. Positivo. Nome completo. Positivo. Você terá acesso a informações ultra secretas da Fundação. Tome cuidado. Informações retiradas do canal Viralcast e também do canal Foundation e também do site Fundação SCP. Links na descrição. Olá, amante do mistério. Hoje chegou o grande dia, a parte 2 daquele vídeo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque houve videozinho difícil foi esse pra fazer. Mais um aviso, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer a parte 3. Por favor, não peçam a parte 3. Mas ok, eu vou falar muita coisa, então esse vídeo vai ser o maior vídeo desse canal. E também, pegue sua pipoca ou qualquer coisa que você quiser comer, um sanduíche, um hambúrguer, qualquer coisa. E também uma coquinha geladinha pra você tomar nesse vídeo, porque ele vai ser bastante longo. E amantes do mistério, vai ter SCPs que eu não vou ter muita informação sobre, porque ele tem pouca informação, ou porque tinha muita informação e se eu colocasse no vídeo, o vídeo teria mais de 1 hora. Mas eu vou tentar falar tudo. Mas bem, como no primeiro vídeo, Arthur vai aparecer nesse vídeo, mas só lá na frente. Mas bem, falado isso, vamos começar. Capítulo 7. As esposas do rei. Bem, como eu posso dizer? Bem, essas esposas têm um número, que é o SCP-231. São 7 esposas, e elas foram encontradas em um armazém, onde estava fazendo um culto do tinhoso. Por que eu falei culto do tinhoso? Porque eu não quero falar o nome original, porque se eu falar o nome original, o YouTube vai destruir o canal. Mas ok. E agora eu vou dizer os seus nomes e os selos. A primeira noiva era Activik. Seu selo era Veduk, domínio. Pois assim como ela buscava o domínio, ela era dominada. A segunda noiva era Argo. Seu selo era Kiffen, saudade, pois nem o rei e nem seus filhos podiam fornecer o que ela procurava. A terceira noiva era Adistak. Seu selo era Rezum, desolação, pois ela foi limpa e sucos de sua alma foram salgados. A quarta noiva foi Azibe. Seu selo era Ba, ira,
pois por seu ódio ela estava para sempre presa em conflito. A quinta noiva era Ahunut, seu filho era Ner, falta, pois sua sede e a sede de seus filhos nunca foram saciadas. A sexta noiva foi Actilif, seu filho era Uzek, escondida, pois ela estava perdida nas sombras. A sétima noiva foi Arbat, e o seu selo era Shokib, esperança, pois ela estava condenada a saber o que não poderia alcançar. Ufa, foi bem difícil falar tudo isso, mas apresentadas as esposas, agora vamos para o próximo capítulo. Capítulo 8. Rei Scarlet. Rei Scarlet. Bem, isso que eu vou falar agora é só um resumo dele. A árvore do conhecimento, aquilo que veio antes de tudo, aquilo que fez a luz e a escuridão. Depois que ela foi criada, tudo foi criado. Vários deuses, várias entidades, e dessas entidades tinha uma bem peculiar, e essa entidade era Harok. Harok não foi grande em sua criação, muito pelo contrário, era pequeno, assim como todos os deuses em sua criação, em sua formação. Mas diferente de seus irmãos e irmãs, ele se conhecia e conhecia o espaço em que estava. Muitos dizem que muito conhecimento gera dor, e era exatamente isso que ele sentia. E com isso, ele concluiu que a própria existência era uma calamidade. Seria bem melhor se ele não existisse. Ou melhor, seria bem melhor se nada existisse. A existência para Harok era dor. Depois disso, ele começou a literalmente comer seus irmãos. E com isso, ele foi ficando cada vez mais forte. E depois disso, ele mudou seu nome para Kniv Higo e se declarou como Rei das Trevas. E depois, ele declarou guerra com a existência. Depois, ele criou seu próprio reino. E depois disso, Kniv Higo fez o seu reinado das trevas. Bem, na proposta de Tuft do SCP-001, Rei Scarlet nem é um Keter, e nem um Apollyon, e sim da classe Safe. Mas o quê? Sim, ele é da classe Safe. E o porquê disso? Simples. Tentar conter ele é uma coisa boba, inútil e impossível. Mais uma coisa, Rei Scarlet é muito poderoso, e você sabe disso. Mas você sabe que ele pode ser mais poderoso do que o SCP-000? Capítulo 9. SCP-1440. Primeiramente, esse SCP é da classe Keter, então ele não pode ser contido. Continuando o vídeo, SCP-1440 é um senhor de 80 anos e aparentemente não envelhece. Então ele é meio que imortal. E olha que tem essa aparência desde que a Fundação encontrou ele. E olha que se passou 50 anos desde que a Fundação encontrou ele. E também o seu nome é Senhor de Lugar Nenhum. Porque além de ser velho, ele diz que não sabe de onde veio. E o fato dele ser um SCP não é porque ele é imortal. Não. Ele não pode chegar perto de nenhuma civilização ou objeto artificial. E o porquê disso? Por depois de uns dias em contato com o objeto, vai acontecer que o lugar vai se destruir, ou a construção vai ficar fraca e vai cair. Pode acontecer muita coisa, mas só se sabe que a construção vai cair em alguns dias em contato com o Sr. SCP-1440. Mas ele não tem só isso, ele tem muito mais poderes, como manipulação de probabilidades, manipulação psíquica, manipulação da vida, criação de ilusão e etc. Mas ao contrário do que a sua classe
e poderes dizem, ele não é um malfeitor. Pelo contrário, ele mostra simpatia para outras formas de vida. E quando tentam conter ele aceita de boas, mesmo nenhuma coisa conseguindo conter ele. Bem, eu já falei sobre a aparência dele e dos muitos poderes dele, mas eu não falei da origem dele. Bem, como eu quero deixar esse vídeo bem grande, eu vou falar um pouco da origem dele. Amantes do mistério, eu vou utilizar uma entrevista que fizeram com ele. E eu só vou botar as coisas que são importantes. Então, fique com a entrevista. O primeiro irmão já está atrás de você, doutor. É melhor você se apressar. São 3 diferentes, porém iguais. Todos cruéis, todos vingativos, todos capazes de manter um rancor por um longo tempo. Eles são a causa do meu infortúnio e, portanto, causa do seu. O segundo irmão se junta ao primeiro. O tempo está ficando curto. Solte-me, ou não posso garantir a sua segurança. Talvez seja tarde demais. O terceiro nunca aparece. Com isso, ele é mais cruel que os 2 irmãos, pois ele sabe que sua aparência é a única coisa que me libertará. Passei um tempo incalculável procurando por ele, tentando devolver seu prêmio e aqueles que ganhei de seus irmãos, mas sem sucesso. O segundo tem as mãos nos ombros. Agora é tarde demais. O destino nunca está longe do segundo. Antes de você perecer, meu pobre filho, me permite dar uma palavra de conselho. Se você desafiar a morte para um jogo de cartas para a sua vida, é uma coisa que você nunca deverá fazer: ganhar. Agora vamos para os pontos importantes. SCP-1440 disse que tinha 3 irmãos e que aparentemente só ele consegue ver. Então esses irmãos são entidades. Ele disse que se o terceiro aparecer, ele pode ser libertado de alguma coisa. E ele cita prêmios que os irmãos deram para ele. E ele teve certeza que o doutor ia morrer quando ele viu os irmãos. Ele também disse para quando jogar cartas com a morte, não ganhar. E esses irmãos que o SCP-1440 disse são os The Brothers Death, ou os Irmãos Morte. E eles são mais antigos que a própria criação. Então eles ajudaram a fazer a árvore da vida. Então eles são mais antigos do que o próprio Rei Escarlate. Então eles podem ter o mesmo poder do Rei Escarlate, ou até maior. Isso não está explícito, mas ele era um senhor normal. Mas um dia, os Irmãos Morte foram até a casa dele. Então, com medo de morrer, ele pediu para jogar cartas com eles. Daí, o senhor ganhou. Daí, ele ganhou o dom da imortalidade. Mas em vez de uma bênção, isso se tornou uma maldição. E o porquê disso? Porque ele vai ver seus familiares morrerem, filhos morrerem, esposa morrer. Então a imortalidade nunca será uma bênção para um mortal. E também os Irmãos Morte deram prêmios para ele anular seu poder. E apesar de serem entidades poderosas, eles têm que cumprir deveres e também cumprir suas palavras. E esses prêmios eram o Elixir da Vida, o Baralho do Destino e o Saco da Morte Total. No começo, SCP-1440 achou legal tudo aquilo, mas a verdade veio à tona. Ele se cansou e percebeu que aquilo era uma maldição. E ele procurava o terceiro irmão porque ele acha que pode libertar ele. E mais uma coisa, caso ele fique muito tempo em um lugar com objetos artificiais, tudo em volta dele vai destruir. Então, se ele ficar perto de uma cidade ou algo desse tipo, eu tenho um chute que ele pode destruir a Terra.
Ufa, foi bem difícil fazer todo esse capítulo. Mas espero que o vídeo não acabou. Eu tô dando essa pausa pra você ir lá, pegar aquela comida bem boa, aquela coquinha bem geladinha e aproveitar. E deixa o seu like e se inscreva no meu canal pra gente pegar os 100 inscritos. E também apoia meu canal. Mas ok, vamos para o próximo capítulo. Capítulo 10, SCP-939. Bem, esses SCPs são anomalias parecidas com o SCP-682, entre muitas aspas. São predadores cooperativos, e não é só um. Atualmente tem entre 10 ou mais indivíduos contidos pela Fundação, e no mundo inteiro já foi encontrado mais de 109 indivíduos. SCP-939 é uma criatura Troglobius, ou seja, são criaturas adaptadas para o clima de caverna, e com isso eles não têm olhos. Em vez disso, possuem cristas em suas costas com pontos oculares, e essas cristas provavelmente são usadas para se localizar. E também essas cristas ou espinhos são sensíveis à mudança de fluxo no ar e também na pressão. Sua cabeça é comprida e ele não tem crânio, então só fica a parte de fora, com a sua enorme boca cheia de dentes de até 6 centímetros. E seus dentes são cobertos por fossetas loreais, pois fossetas loreais são órgãos que servem para ver a diferença de temperatura. Essas fossetas loreais do SCP-939 são sensíveis ao calor, então eles são endotérmicos, ou seja, eles absorvem o calor para deixar o ambiente mais frio. E é por isso que na contenção deles, eles ficam em células cobertas de gelo. E seus 4 membros terminam em 4 dedos com garras afiadas, e as suas patas são cobertas de sedas que permitem ele escalar paredes com facilidade. As peles de SCP-939 são altamente permeáveis à umidade e vermelho translúcido. Mais uns detalhes: ele não tem sistema nervoso, então ele não sente dor e ainda consegue se mover. Ele não tem sistema circulatório, ou seja, ele não pode sangrar, e ele não tem sistema digestivo, ou seja, ele não precisa se alimentar, mas mesmo assim ele consome coisas. Tudo que ele come se acumula no sistema respiratório atrofiado, e depois de um tempo é regurgitado para fora do corpo. Mas mesmo tendo órgãos vitais, eles podem se reproduzir, gerando descendentes. E o método para eles caçarem é reproduzir a voz de uma pessoa pedindo ajuda, ou até um pedido de ajuda da sua vítima anterior, e assim atraindo as pobres pessoas caridosas que querem ajudar aquela pobre pessoa em perigo, mas mal sabem de quem está em perigo são eles.